Olá, depois de 7 meses estamos de volta aqui ao estúdio da TV Assembleia para mais uma edição do Panorama. Nesse novo normal, eu vou estar aqui no estúdio, mas os nossos convidados vão estar ali, na tela daquela TV. A cada semana, 2 convidados vão trazer um assunto do seu interesse. O nosso primeiro tema é o saneamento básico. O novo marco legal do saneamento pretende universalizar o acesso à água e ao esgoto tratados para todos os brasileiros até 2033. Um dos objetivos é trazer mais investimentos da iniciativa privada. Saneamento básico é o tema do Panorama que começa agora. Os meus convidados para o programa de hoje são a engenheira sanitarista Wendy Aparecida Figueiredo Gomes, professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, e o sociólogo Edson Aparecido Silva, secretário executivo do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS. Muito obrigado, Wendy, pela presença, muito obrigado, Edson, pela presença. Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: o novo marco do saneamento, marco legal do saneamento básico, foi aprovado agora no mês de julho. E eu queria saber o seguinte: qual a avaliação que vocês fazem desse documento? Ele é um avanço? Ele é um retrocesso? Onde ele poderia ser melhorado? Queria começar com as moças, com a Wendy, por gentileza. Wendy. Eu primeiro agradeço pelo convite, uma satisfação estar aqui falando com a TV Assembleia e por meio dela com o povo mineiro. Pelo que eu posso acompanhar, a maior parte, daqueles que se dedicam ao tema do saneamento lamentam essa alteração tão marcante e profunda do nosso marco legal. A Lei 14.026, até a presente data, já foi objeto de 3 ações diretas de inconstitucionalidade, todas essas ações muito bem fundamentadas, o que revela que essa tentativa de alteração do nosso marco trouxe mais insegurança jurídica para o setor do saneamento, o que também é muito lamentável, uma vez que temos vários desafios e que não precisarmos estar vivendo um momento de instabilidade jurídica, não é? E entre as questões que são objetos das ações diretas de inconstitucionalidade e que tem muito, na relação com a Assembleia Legislativa, é a questão do pacto federativo no que concerne ao exercício da titularidade municipal pelo saneamento básico. Sendo que a Lei 14.026 aponta para uma fragilização da atuação do município enquanto detentor de um direito e do dever para atuação, para o exercício da titularidade deste que é um serviço de natureza local e, portanto, reconhecido por nossa Constituição Federal como de titularidade municipal. Só queria colocar o Edson na conversa para ele falar um pouquinho também o que ele achou desse marco, desse novo marco legal, que pelo que a Wendy disse foi muito criticado por quem trabalha na área do saneamento. Você tem essa mesma opinião, Edson? Sim, antes de mais nada eu quero agradecer o convite para participar desse importante debate. Quero saudar a Wendy, o Fernando. Bom, eu sinceramente não queria ter que dizer o que eu vou dizer aqui, mas eu acho que, infelizmente, a aprovação da Lei 14.026 ela vai significar um retrocesso na política de saneamento básico no nosso país. A construção dessa lei foi feita com base em falsas premissas. São várias falsas premissas, Uma delas é que a Lei 11.445 impedia o avanço da universalização do saneamento no Brasil. As outras premissas de que é necessário haver igualdade de disputa no processo de operação dos serviços de saneamento em relação ao setor privado. Isso também não corresponde à realidade. Isso porque a legislação brasileira ela permite que o setor privado atue em todos os serviços públicos, Você tem a lei
89 e 87, que é a lei de concessões de 1995, você tem a lei das PPPs, né? Enfim, o próprio artigo 175 da Constituição, ele garante que os serviços públicos poderão ser prestados diretamente ou sob regime de concessão. Então, essas premissas que orientaram o debate foram todas distorcidas. E mais duas coisas, né? Foi inflado a necessidade de investimentos no setor, né? Os defensores da privatização estimam os investimentos da ordem de 700 bilhões de reais, enquanto o próprio PLAN-SAB, que é o Plano Nacional de Saneamento, que é um instrumento da política pública do próprio governo, estima esse valor em 350 bilhões de reais. Então, esse processo todo foi muito deturpado, né? A última coisa que eu acho que, para a gente poder dialogar com quem nos assiste na TV Assembleia, né, é que quando a gente fala de saneamento básico, né, nós estamos falando de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, estamos falando do manejo dos resíduos sólidos, ou seja, da coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos, do lixo, e estamos falando também da drenagem urbana, né? A drenagem urbana é uma política pública que as pessoas só lembram dela na época dos períodos chuvosos, onde você tem alagamentos e enchentes, onde as pessoas morrem, perde-se bens materiais, perde-se casas, etc. Então, o conjunto dessas 4 políticas formam a política de saneamento básico, né? E, infelizmente, essa lei ela vai ter 2 consequências, Fernando e telespectadores, na nossa opinião. Primeiro, vai haver um aumento da exclusão da população mais carente dos serviços, né? Isso porque a gente precisa qualificar o déficit de saneamento no Brasil. Primeiro, tem que reconhecer que tem muito para se fazer para universalizar. Mas, por outro lado, tem que reconhecer que quem não tem saneamento são as pessoas que vivem nas favelas, nos morros, nas palafitas, nas ocupações, na área rural, né? E são exatamente onde vivem essas pessoas que mais necessitam de investimento, que não terá investimento por parte do setor privado, porque são áreas que não dão retorno, são áreas que a necessidade de investimento são muito grandes e que não possibilita que as empresas tenham lucro, que é o principal objetivo do setor privado. Então, inicialmente, eu acho que é isso. Eu queria mostrar para vocês uma arte, uma estatística que a gente separou, que o acesso ao abastecimento de água no Brasil é completamente desigual. E as regiões mais ricas, quase a totalidade das casas tem água e tem esgoto. Já nas regiões mais pobres, esse índice cai muito. Vamos ver então os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, região por região do Brasil. Olha só. Na região norte, 57,1% da população tem abastecimento de água e apenas 10,5% tem coleta de esgoto. No nordeste, 74,2% tem acesso à água e 28% à coleta de esgoto. No centro-oeste, a água tratada chega a 89% da população e a coleta de esgoto a 52,9%. No sudeste, 91% tem abastecimento de água e 79,2% tem coleta de esgoto. E no sul, 90,2% tem água tratada e 45,3% tem coleta de esgoto. Os dados nacionais mostram que, no total, 86,3% da população brasileira tem abastecimento de água, 53,2% tem o esgoto coletado e 46,3% tem o esgoto tratado. Wendy, o Edson acha que com o novo marco legal essas desigualdades tendem a aumentar. Você concorda com ele ou você acha que é possível universalizar até 2033, como se coloca no novo marco? A meta, é claro que nós estranhamos o marco legal trazer uma meta, né?
metas devem ser propostas, construídas e revisadas no âmbito de planos, né, de um processo de planejamento, não de uma lei que é federal e que, portanto, teria muitas dificuldades em abarcar toda a complexidade existente no território de um país do tamanho do nosso, com tantas desigualdades, não é? O déficit, ele não se distribui homogeneamente na nossa população, existem os determinantes do acesso, um dos determinantes é a macro-região, né? Mas temos outros, a cor da pele é um determinante, se o domicílio está na área urbana ou rural é outro determinante, escolaridade, condições de renda da família, tudo isso evidenciando essa desigualdade que é tão marcante da nossa sociedade. Há uma aposta sem precedentes na participação privada no setor saneamento como a solução para a superação desses déficits. Como os déficits estão concentrados naquela situação social, econômica e ambiental de maior complexidade, a gente entende que, obviamente, não é interesse da iniciativa privada atuar nesses territórios, uma vez que o interesse natural da participação privada é a exploração dos serviços como atividade econômica, sendo o objetivo último a lucratividade. Então, isso vai de encontro, choca com o interesse do saneamento à luz de uma perspectiva de um serviço público cuja atuação do Estado deveria estar muito para além do controle e da regulação da atividade econômica. A atuação do Estado brasileiro no âmbito de uma política pública bem fortalecida, bem encaminhada, contínua, que esteja para além de políticas de governo e se insira na agenda do Estado brasileiro, é fundamental para a superação desse déficit. Quem nos dera se uma solução tão simplista, né, do seguinte tema, a iniciativa privada vai resolver. Isso não é possível. Infelizmente, enfrentar os desafios do saneamento, sem dúvida, envolve a sua encampação pelo Estado brasileiro no sentido de transformação dessa realidade. E do ponto de vista de uma perspectiva histórica e de outras experiências internacionais, não há nenhum suporte, né, que nos aponte no sentido de que a iniciativa privada fará essa transformação. Essa questão de investimento no saneamento básico é uma questão que já passa aí de tempos, de governo para governo. Sempre a oposição acusa o governo atual de não investir o suficiente no saneamento. E depois, eventualmente, o governo muda novamente, pouca coisa acontece. Eu queria saber como tentar sair um pouco desse ciclo vicioso. Se não é a iniciativa privada que vai colocar os recursos, como fazer com que o poder público coloque? É muito importante que quem nos assiste também entenda que o saneamento básico no Brasil ele foi historicamente negligenciado por sucessivos governos, seja os governos municipais, estaduais e federal, né? Na nossa opinião, o saneamento ele voltou a ocupar um papel de destaque, né, enquanto uma política pública estratégica para o desenvolvimento, a partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades, com o descontingenciamento dos recursos que viviam contingenciado por todo o período anterior, desde do fim do Planasa, lá, né, como eu já disse aqui, em meados da década de 80. Né? E para vocês terem uma ideia, quando o Estado se propõe a atuar na política pública, as coisas tendem a acontecer. Né? E a prova disso é que de 2003 a 2017, né, foram disponibilizados para recursos 166 bilhões de reais. Né? Uma parte desses recursos, 83,6 bilhões de recursos onerosos, ou seja, aqueles recursos que o ente
federado pega e tem que pagar, né, um empréstimo, e recursos não onerosos, 82 bilhões de reais, aqueles recursos que o ente federado pega e não tem que devolver. Só aí foram 166 bilhões de reais. Agora, Fernando, um debate que tinha que estar sendo feito é o debate da dificuldade da execução desses recursos. Então, o que é executar? Transformar o dinheiro que você pegou na forma para investimento e não conseguiu transformar em obra. O Brasil conseguiu executar até 2019, segundo dados do PlanSab, 117 bilhões de reais, ou seja, 70% de todo o dinheiro que foi tomado. Ou seja, nós temos 30% ou mais de recursos que os municípios, os estados, os operadores não conseguiram executar. E nesse rol de quem não conseguiu executar estão as empresas, inclusive da região sudeste, inclusive as empresas privadas, né? Então, nós não vamos conseguir universalizar o saneamento sem a gente dar condições para a execução dos recursos tomados, sem a gente apoiar os municípios que não têm condições de tomar recursos, de fazer plano municipal de saneamento, então, e ter perenidade na disponibilização de recursos. A gente não pode ter, a cada governo, você muda a política para tudo que estava sendo feito anteriormente, assim o setor não avança, né? E a última coisa, assim, eu acho que a gente tem que partir da perspectiva de que o saneamento, de que ter acesso à água e a esgotamento sanitário é um direito humano fundamental. E todas as pessoas, independentemente da capacidade de pagamento, independentemente das condições em que elas vivam, elas têm que ter acesso a esse serviço, né? Eu estou falando isso porque a responsabilidade de garantir esse serviço são dos governos em todos os níveis. E a população tem que saber disso e tem que se organizar e se mobilizar para exigir esse direito. Perfeito. Você falou em plano municipal de saneamento, falou em participação da população. Eu vou querer saber tudo isso, mas a gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta continuando a falar sobre saneamento básico. Não sai daí.